Compreender as diferenças é transpor barreiras, na busca por igualdade e respeito. Nesse sentido, a acessibilidade promove a autonomia da pessoa com deficiência e sua inserção no espaço público. Para que isso seja eficaz, conhecer os direitos e políticas públicas que vêm sendo desenvolvidos é um passo importante, mas nem sempre é uma tarefa fácil. Existe a legislação própria, né, da inclusão educacional e também social, só que, contudo, muitas pessoas a desconhecem. Eu já ouvi falar, mas conhecer alguma em específico eu não conheço. Não conheço. Não. A execução dela ou a implementação da lei, né, deixa ainda muito a desejar. Por exemplo, um cadeirante dificilmente vai ter acesso a mais de um lugar com escadas. Libras tinha que ser de uma maneira geral, que todo mundo tivesse um pouco de conhecimento, pelo menos o básico. Vencer o preconceito e talvez a pena das pessoas. Que a partir do momento em que nós temos a pesquisa, nós podemos articular ações. A importância é fundamental. Eu acho que quanto mais pesquisa, mais se divulga a pesquisa. Porque cada vez mais isso gera mais conteúdo para que os que realmente se interessem pelo assunto possam ter mais fontes e mais referências. É preciso divulgar a pesquisa para que a pesquisa chegue realmente à população e a partir da pesquisa sejam articuladas ações. Quando os obstáculos vão além de rampas nas calçadas, essas barreiras se tornam ainda maiores. E essa é a realidade de pelo menos 24% da população brasileira, que, segundo o IBGE, declara ter pelo menos um tipo de deficiência. O pesquisador Jorge Amaro, primeiro doutor em políticas públicas pela URGS, notou essa realidade e dedicou sua tese de doutorado a tentar reduzir essas barreiras e transformar o mundo um lugar mais acessível. Então, professor, eu queria primeiramente agradecer ao senhor ter aceitado o nosso convite para participar da Pesquisa em Pauta. E para começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse de maneira breve sobre a sua trajetória acadêmica. Primeiro, eu vim de um lugar que crianças negras e pobres tinham muito pouca oportunidade de estudar. Eu sou natural de Mostardas, né, um município do litoral médio do estado, da comunidade quilombola dos Teixeiras, e talvez eu estude por conta de uma questão muito particular das comunidades quilombolas, que é a história oral. Eu ouvia muitas histórias, e uma das histórias que eu ouvia era a história do meu avô Totoca, que na comunidade quilombola dos Teixeiras era uma pessoa muito respeitada pelo conhecimento. E ele sabia ler. E eu, em algum dado momento da minha infância, eu decidi que eu queria ser o Totoquinha. Eu queria ser diferente de tudo que eu via no meu entorno. O que eu via eram pessoas negras que não estudavam. Pessoas negras que as mulheres eram empregadas domésticas e os homens trabalhavam nas lavouras de arroz e faziam serviços pesados. Eu queria aprender a ler e queria aprender a escrever. Vim para a Escola Técnica de Agricultura de Viamão, que também era um dos poucos lugares e espaços para que pobres pudessem estudar. Além do ensino fundamental, eram as escolas agrícolas por conta de oferecerem alojamento, por conta de oferecerem alimentação. Entrei no curso técnico de controle e monitoramento ambiental, mas em 2001 a minha mãe veio falecer lá em Mostardas. Né? E nas comunidades quilombolas, a gente tem algumas características próprias e uma delas é um cuida do outro. E quando a minha mãe veio falecer, eu tinha 4 irmãos. Um de 4 anos, uma menina de 13, um menino de 15 e um ano mais novo que eu, que lamentavelmente estava preso. E eu acabei assumindo a responsabilidade por meus irmãos. Então fiquei aquele tempo sem estudar, mas não deixando meu sonho para trás. Né? Então continuei estudando em casa, já tinha escolhido já que eu queria ser biólogo, então fiz biologia no IPA, me formei no IPA e depois não parei mais. Além da escolha pela educação, né, que foi uma escolha minha, pessoal, eu fiz uma outra escolha, que foi a escolha pelo serviço público. Eu digo isso porque na minha trajetória acadêmica ela também está vinculada a essa opção pelo serviço público. Então, lá na biologia, quando o meu trabalho de conclusão de curso teve relação com o meu trabalho que eu desenvolvia na FADERS, né, sobre inclusão de pessoas com deficiência, sobre
as questões ambientais. Sempre as questões ambientais e as questões de inclusão de pessoas com deficiência estiveram presentes na minha militância, né, na minha militância social, mas também na minha militância dentro do serviço público. Quando eu entro no mestrado, a dissertação de mestrado foi sobre sustentabilidade e acessibilidade, um diálogo entre esses dois conceitos. E isso vem do meu trabalho prático na FADERS, né, onde eu entrei na FADERS como técnico agrícola. Né, e lá eu desenvolvi um trabalho de educação ambiental e pessoas com deficiência intelectual. E eu comecei a perceber, num primeiro momento, puxa vida, as atividades de educação ambiental favorecem o desenvolvimento dessas pessoas. Aí eu, além da prática, eu refleti sobre a prática. Ou seja, eu comecei então a perceber que, além dessa questão ali do dia a dia, das pessoas melhorarem ali, eu comecei a fazer uma reflexão. E como as políticas ambientais dialogam com as questões de inclusão? Que diálogo a gente faz quando debate o meio ambiente e as questões sociais? O doutorado ele vem então num outro momento, onde estava há 2 anos trabalhando em Brasília. Toda a minha vida dentro do serviço público ele teve as questões ambientais e as questões de inclusão das pessoas com deficiência. A pesquisa de doutorado veio nessa sequência, né, após um período em Brasília, eu volto para o Rio Grande do Sul, mas aí pelo período que eu tive em Brasília, me trouxe muitas inquietações, sobretudo nessas questões do global para o local e do local para o global. Né, porque eu tive a experiência de município, de estado e de união. Então volto para o Rio Grande do Sul e justamente no período em que estava se construindo esse programa, né, o programa de pós-graduação em políticas públicas, até então havia a graduação em políticas públicas, então o doutorado ele vem nessa sequência, vem nessa construção acadêmica, nessa construção social, nessa construção política e nessa vontade muito presente de que o pesquisador ele tem que estar próximo do campo e ele tem que usar a pesquisa para transformar o lugar de onde ele vem. Há ainda, né, em vários espaços sociais, essa descrença na educação. Né? E estar lá para mim é isso, é também mostrar... As pessoas às vezes me questionam, mas Jorge, você fez doutorado para dar aula numa universidade? Não, eu fiz doutorado para ser um melhor servidor público. E quais foram os objetivos que tu procurou alcançar no teu projeto de doutorado? Bom, como eu tive uma longa trajetória nessa pauta das questões da pessoa com deficiência, a questão central que eu decidi foi entender essa política, entender a sua construção e buscar quais os elementos que ajudam a formar essa agenda no país. Então, ao longo do projeto, a gente buscou, num primeiro momento, sistematizar o campo. Tanto que o título da tese, né, Política da Pessoa com Deficiência no Brasil, percorrendo o labirinto, que é um labirinto de informações, de dados, de artefatos, de sujeitos. Essa construção de como se constrói a política pública partindo do movimento. Então, por muito tempo, as pessoas com deficiência foram tratadas como incapacitadas, como inválidas, como inferiores, né, passando por períodos de extermínio, de segregação, de integração. E hoje o grande paradigma é o paradigma da inclusão. Mas isso é um processo. A partir de 2007, com a Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente tem uma nova perspectiva, que é um modelo social de deficiência. O que diz esse modelo social? Não existe deficiência no corpo. Existe um corpo com características diferentes que as barreiras na sociedade vão causar impedimentos nesse corpo. Então, quer dizer, se a gente tinha um modelo chamado biomédico, que era um modelo que dizia que o corpo era deficiente, o modelo social vai dizer que a sociedade é deficiente. Então, o que a gente precisa é garantir a acessibilidade, que é nada mais do que eliminar barreiras. Eliminar barreiras para garantir que esses sujeitos vivam em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Aí, um dos capítulos que eu trago é entender as políticas de acessibilidade. O que é acessibilidade como política pública? E aí amplia essa ideia de acessibilidade como uma rampa superando um degrau. Mas vai além disso. Vai superar as barreiras de comunicação face a face, vai superar as barreiras metodológicas, as barreiras instrumentais, as diversas barreiras, né, que impedem pessoas de participarem de espaços sociais.
Então eu comecei também a entender a complexidade dessas barreiras. E entender também, se essas barreiras são complexas, as políticas públicas para enfrentar essas barreiras igualmente são complexas. Lema das pessoas com deficiência na África do Sul: nada sobre nós sem nós. Toda e qualquer modificação relacionada às pessoas com deficiência deve passar, né, pelo protagonismo dessas pessoas, desses sujeitos. Eu pesquisei as leis, meus documentos, desde 1967. Talvez o Brasil hoje tenha um conjunto de leis mais avançados do mundo no que diz respeito aos direitos da pessoa com deficiência. Agora o grande desafio que a gente tem é a implementação. E o como implementar está diretamente relacionado à participação. Então nós temos aí um percentual ainda muito grande de municípios que precisam ter conselhos. Porque daí, tendo conselho, tem participação. Tendo participação, tem protagonismo. Tendo protagonismo, tem presença. E tendo presença, os espaços se transformam. Então, a gente tem essa dimensão de transformação da presença. Como a sociedade vai ser menos racista? Com os negros estando mais presentes nos espaços sociais e se afirmando como negros. Eu não estou só secretário em Mostardas. Eu sou um negro do Quilombo dos Teixeiras, secretário em Mostardas. Eu afirmo a minha condição de negro, a minha condição de ser da vila, da periferia, como algo importante naquele contexto. Porque daí o espaço é um espaço educador. Então a presença das pessoas com deficiência, ela educa. Talvez das barreiras mais importantes a serem superadas são as barreiras atitudinais, as da atitude. Porque muitas vezes tem uma barreira numa regra que uma ação atitudinal pode superar aquela barreira. E eu tive um exemplo muito concreto disso, né, que foi quando eu estive em Brasília, né, eu atuei no Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência e tive lá comigo, trabalhando comigo, uma jovem com síndrome de Down. O maior e melhor banco de imagens de toda a história do Conselho foi produzido por essa jovem com síndrome de Down. Em comunidade, a gente sempre valoriza o melhor do outro. E convivendo com pessoas com deficiência intelectual, sempre tive como prática o que há de melhor naquela pessoa que pode contribuir com o todo. O que havia de melhor nessa jovem que atuou comigo lá em Brasília era a fotografia. Ela era uma exímia fotógrafa. E eu apostei tudo nesta característica e nessa qualidade dela. Todas as demais dificuldades que ela tinha sumiam diante do melhor que ela podia ofertar. Então, a tese ela vem muito carregada disso. Carregada de estudos, né, de campos muito importantes, né, mas também carregada de vivências. Eu, por exemplo, sempre como biólogo, sempre me preocupei muito com o acesso das pessoas com deficiência às políticas ambientais. Se tem que estar na escola com acessibilidade, tem que estar na unidade de conservação com acessibilidade também. Tem que estar num parque com acessibilidade. Algumas análises que eu tenho feito ao longo das minhas pesquisas, as políticas de meio ambiente e as políticas de inclusão. Em que ponto elas têm momentos de convergência? Se não há esses momentos de convergência, na hora de executar a política pública, ela acaba, então, a própria política sendo uma barreira. Porque a política é impeditiva. A política não garante, então, que todos, de fato, acessem a ela. Então, a tese vem apresentar isso também. Vem apresentar esse conjunto de artefatos e como eles se constroem. Fazendo um link com a sua fala, né, você, nos agradecimentos da sua tese, você dá um destaque à importância que foi justamente essa saída de campo, que foi essas entrevistas de profundidade que você fez, né? Então eu queria que você falasse a importância da academia estar atentando para essas vivências, para essas vozes de fora e estar introduzindo isso nos seus trabalhos. O campo ele foi essencial. Eu, além das entrevistas, né, eu participei de reuniões de conselhos, né, tanto do Conselho Nacional, quanto de conselhos estaduais, quanto de conselhos municipais. E isso enriqueceu de forma gigantesca a tese, porque além de eu ter todo um arcabouço teórico para me sustentar, eu tive essas falas, né, que me trouxeram práticas. Eu tive uma militância nos direitos da pessoa com deficiência, e eu tive que me afastar da militância e voltar para lugares que eu já tinha estado, mas como pesquisador. Então, o doutorado foi fundamental no sentido de me dar um novo jeito de olhar, ou seja, eu estava na função pública, executando um trabalho público, que era buscar todas as leis do Rio Grande do Sul, tudo que se construiu na história do Rio Grande do Sul sobre pessoas com deficiência, sistematizar
e transformar numa nova lei mais moderna e dialogando com o modelo social de pessoa com deficiência, o modelo de direitos humanos. Ou seja, eu, de certa forma, tive o olhar de pesquisador construindo uma política pública. Aí uma das questões que eu tenho defendido e que acho que o doutorado me ajudou muito e que acho que essa relação tem sido bem importante é a ideia de pensar políticas públicas baseadas em evidências. Ou seja, antes de produzir uma lei, de produzir uma política pública, de produzir um instrumento normativo, é você se utilizar do conhecimento científico para, de certa forma, ter elementos para que aquela política seja a mais acertada possível. Quando você consegue fazer uma boa pesquisa, fazer um bom trabalho de estudos e submete isso a um grupo qualificado da sociedade, ou seja, você ouve a sociedade, certamente essa política vai ter menos erro, né, e muito mais capacidade, muito mais alcance, né, no ponto de vista daquilo que ela se propõe. A terminologia e o conceito de deficiência, né, ela é algo que vem se transformando com o tempo, né? E depois desses estudos todos, qual é o conceito de deficiência que o senhor acha que deveríamos utilizar e como poderíamos melhor definir deficiência? Bom, deficiência, as pessoas já foram chamadas de portadores, de excepcionais, de inválidos, de incapacitados, a partir de uma decisão do próprio movimento das pessoas com deficiência, ou seja, as próprias pessoas, elas, enquanto pessoas, decidindo como querem ser chamadas, se chegou num consenso internacional de pessoa com deficiência. Primeiro a pessoa, porque é o sujeito, e não o portador, porque o portador pode portar uma caneta, pode portar um determinado instrumento e deixar em casa e não portar mais. E eu sempre digo, na medida em que não houverem mais barreiras, a deficiência vai deixar de existir. Na medida que nós tivermos todas as barreiras superadas, vai ter ali uma pessoa, né, com características diferenciadas, características no corpo. Então, e isso tudo, essa construção, ao mesmo tempo que há no movimento uma parcela que defende essa ideia de um modelo social, de um modelo de direitos humanos, há ainda, né, enraizado na sociedade uma ideia de assistencialismo, uma ideia de caridade. Então, e na própria tese eu venho dizer isso, que são questões que ainda não foram superadas socialmente, né? E aí, como não foram superadas ainda há políticas públicas que promovem o assistencialismo, que promovem a caridade, que não reconhecem esses sujeitos ainda como sujeitos de direitos. Então, mostrar isso também é importante no sentido de dizer que não é um tema ainda superado na sociedade. Assim como a tese ela faz essa linha do tempo das políticas públicas construídas no Brasil, ela faz uma linha do tempo também do debate internacional, que influencia muito as decisões aqui no Brasil. Então, e como as pessoas, e como o movimento aqui das pessoas com deficiência se organiza nesse sentido. A gente tem, na década de 70, uma importante divisão no movimento, que é as entidades de e as entidades para. Ou seja, até então, até os anos 70, a gente tinha entidades para pessoas com deficiência, com pouco protagonismo e pouca participação. Então, a partir dos anos 70, a gente tem, então, um movimento de entidades de pessoas, ou seja, os próprios sujeitos, né, sendo protagonistas dessas entidades e tendo voz. E é a partir disso, então, que a gente tem essa busca pela afirmação dos direitos no ponto de vista das políticas públicas no Brasil. As minhas perguntas eram essas, né? Esse é um tema que precisa ter muita discussão e a gente não tem, infelizmente, todo o tempo necessário. Há algo que eu não perguntei e o senhor gostaria de acrescentar? Julga necessário que se fale? O que talvez seja um grande legado das minhas pesquisas e da tese é exatamente essa sistematização do campo. Uma das grandes questões que a gente escuta em vários lugares, em vários espaços é: a gente não tem informação suficiente. E o que eu venho mostrar na tese é o contrário. A gente tem muita coisa produzida, mas também, ao mesmo tempo, essas informações estão dispersas. Então, eu sistematizei esse material. Então, no final da tese, como é uma tese de um programa de políticas públicas, eu aponto alguns caminhos e algumas questões que eu julgo importante para avançar nessas políticas no ponto de vista de garantir a sua efetividade. Então, a primeira dessas questões é: o Brasil precisa adotar
um modelo de direitos humanos e que garanta, de fato, a inclusão na perspectiva da acessibilidade. Porque, para mim, e eu defendo muito isso, a acessibilidade é liberdade. Então, quando a gente está combatendo a homofobia, a gente está promovendo a eliminação de barreiras entre pessoas que pensam e agem no mundo de forma diferente. Quando a gente combate o racismo, a gente também está promovendo a acessibilidade. Eu digo isso porque, para entender que as pessoas com deficiência estão em todas as camadas sociais, em todos os gêneros, em todas as idades. Elas nos ajudam a perceber a diversidade humana de forma plena. Então, quando a gente pensa acessibilidade como liberdade, a gente precisa, então, como traduzir isso em políticas públicas. Um outro elemento que eu aponto é a gente precisa construir um sistema nacional de políticas públicas no Brasil articulado. A gente tem ainda políticas dispersas. As políticas voltadas às pessoas com deficiência no Brasil são dispersas em algumas áreas. Lá na educação, lá na assistência, lá na saúde. Precisa ampliar esse leque. De que adianta uma pessoa ter acesso à escola se ela não tem acesso a uma calçada acessível para sair da casa dela? Então, isso é articular as políticas públicas. Quando eu digo que pensar a política pública baseada em evidência é olhar para os indicadores. Onde é o lugar que eu tenho que pensar prioritariamente o acesso? Então, quer dizer, é usar os dados e os indicadores para pensar as políticas públicas. Isso é pensar um sistema articulado entre União, Estado, município, sempre mediado pela escuta dos sujeitos. Então, quer dizer, a tese se preocupou em estudar a evolução das políticas públicas, se preocupou em estudar a fala, ouvir a fala dos sujeitos, mas também se preocupou em apresentar propostas, apresentar questões, né, que possam ser materializadas no sentido de aperfeiçoar essas políticas públicas. Eu sempre digo, né, todo conhecimento ele tem que ser compartilhado. A minha ideia é seguir produzindo. A minha dissertação de mestrado, ela gerou um livro. A ideia é que a tese também gere um livro, né, de acesso público e que isso possa servir de fato para modificar não só a vida das pessoas, mas também modificar as estruturas e as políticas públicas. Então eu te agradeço por ter participado do Pesquisa em Pauta e parabenizo pelo seu trabalho, pela sua pesquisa.